Olá, tudo bem? Eu espero que você tenha assistido o meu vídeo sobre a pergunta certa. Eu vejo nesse assunto, eu tenho a proposta aqui, desde o princípio, de fazer desse canal um canal que trate de espiritualidade cristã. E eu falei desde o princípio que espiritualidade e religião não são exatamente a mesma coisa, tá? Você pode ser religioso e não ser espiritual, ok? E você sendo espiritual, você vai ter religião, você não tem como afastar muito isso. Agora, religioso não quer dizer frequentador de igreja, né? Só eu sou frequentador de igreja é espiritual. Não necessariamente. Aliás, a maioria, infelizmente, não é. Tá? Muitos usam a igreja como assim uma compensação para a vida errada que eles têm nos outros momentos que eles não estão na igreja. Sabe, é uma balança, né? Ele faz um monte de coisa errada, aí fala, mas eu vou à igreja, então tá tudo kits, né? Mas esse é um assunto que eu posso falar outra hora. Eu quero falar então sobre essa coisa da espiritualidade. Eu tenho tentado desmistificar algumas coisas que são espirituais e não são religiosas. Então, por exemplo, o vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a lei de Deus. A lei de Deus, ela é espiritual ou ela é religiosa? Então, se você encontrar uma pessoa que foi traída, digo sexualmente traída, e pergunta para ele se a lei de Deus que fala não adulterarás é religiosa ou ela é espiritual, o que ele vai dizer? Pergunte para um ateu, por exemplo. Imagina, um ateu que foi, eu vou usar o termo bem, como diz, popular, chifrado, né? Um ateu, quando ele é chifrado, ele acha que a lei é boa ou que a lei de Deus não é boa? Que a lei de Deus salva o casamento, salva o relacionamento, ou que ela é contrária ao bom relacionamento? Por que eu estou falando do ateu? Porque o ateu não é religioso. Então, mas ele sente na carne, quando ele é chifrado, se sente, sofre muito. Há casos de pessoas que chegam a cometer suicídio quando são traídos. Eu já ouvi isso já há muitos anos, isso acontece. Ou então a pessoa faz assim, principalmente o homem aqui no Brasil, ele faz assim, ele foi traído, ele vai, mata a pessoa, mata a mulher e depois ele se mata. Tem várias histórias assim. Então, isso é uma lei religiosa? Não, tem muito mais. O cara nem frequenta a igreja, tem muito mais que religião. Então, é uma lei espiritual, né? E se você for roubado? Aí você vai dizer assim, essa é uma lei... Desculpa, eu falei mais uma lei espiritual, mais que uma lei religiosa. Se você for roubado, você vai dizer o quê? Eu tenho... Isso aí é uma questão de religião? Não, não é. Não é uma questão. É uma questão de espiritualidade. Então, nós temos que ser muito profundos nisso. Um pouco de inteligência vai fazer diferença. Já não precisa ser muito inteligente para entender que a lei é espiritual. Quando vai do 5º mandamento até o 10º, que se fala do nosso relacionamento com o próximo, parece que as pessoas não têm dificuldade de entender que essa lei é espiritual. Por exemplo, o 5º mandamento fala, honra teu pai e tua mãe, né? Isso está até na lei dos homens, né? Você maltratar seu pai, sua mãe, você pode ir até preso. Estou dizendo o que a lei diz, não estou dizendo que eles cumprem a lei, isso é outra história. Mas quando nós tratamos os 4 primeiros mandamentos, que é entre nós e Deus, aí as pessoas falam, isso aí é religioso. Por exemplo, o 2º mandamento diz para nós não adorarmos ídolos. E as pessoas adoram ídolos, incentivam ídolos. Esse vídeo aqui está sendo gravado num domingo de manhã, e a igreja vai estar cheia de pessoas adorando ídolos, acendendo velas para ídolos. E não adianta você falar que eles estão quebrando uma lei espiritual, não adianta, eles ficam duros, se fecham, ficam com raiva de você por falar a verdade. Mas isso não é opcional. Eu queria deixar bem claro isso, tá? Eu já fui católico, já falei isso aqui no canal. Se eu mudei, é porque a Bíblia diz que eu tinha que mudar, que eu tinha que deixar de ser idólatra. Eu era idólatra e a Bíblia falou para eu não ser, eu não sou mais. Então, se você quer deixar de ser idólatra e seguir a Jesus, é só você tomar uma decisão. Você não precisa ficar com raiva de ninguém, com raiva da lei de Deus, né?
é um mandamento que foi até tirado, né, do catecismo, né? Se pega o catecismo, não tem essa lei lá de não adorar imagens, né? Porque eles querem realmente que a idolatria continue. Você deve se questionar quem é que está por trás de tudo isso, né? O que é que tem a ser ganho com tudo isso, com quebrar essa lei? Bom, mas resumindo, os 4 primeiros mandamentos que falam do nosso relacionamento com Deus também são espirituais, ok? Então, seja maduro, seja inteligente e tenha curiosidade de pesquisar sobre o assunto. Isso é muito sério, tá? Agora, vamos partir um pouco para o mundo evangélico. Infelizmente, a maioria dos evangélicos também combatem a lei de Deus. Por má interpretação, ou por interesses próprios, ou por falta de conhecimento. Eu diria que a maioria é por falta de conhecimento, combatem a lei de Deus. E naquele vídeo que eu falei da pergunta errada, muitos fazem as perguntas erradas e acabam desviando as pessoas do caminho verdadeiro. Então, uma das perguntas essa pergunta que eu vou fazer agora é bem comum no mundo evangélico, mas ela não vem de Deus, ela não partiu de Deus, ela partiu da mente de alguém que é contra a lei de Deus, chamado Satanás. A pergunta é: a lei de Deus salva? Nossa, que pergunta teologicamente bem elaborada. Aí a resposta vai ser não. Aí você pergunta assim: eu preciso obedecer à lei? O que a Bíblia diz? Que sim. Se a lei foi dada, é para você obedecer. Como você vai obedecer é um outro assunto que a gente pode abordar num outro vídeo. Isso é outra coisa. Agora, que nós precisamos obedecer, é só olhar para Jesus. Jesus, ele é o fim de toda polêmica. Quando você tem dúvidas sobre um assunto bíblico, olhe para Jesus, para a vida dele, provavelmente você vai obter a resposta certa. Eu falei agora há pouco assim, idolatria. Alguém pode dizer assim, mas isso é polêmico, depende do coração de cada um. Não, esse assunto não é opcional, como eu disse antes. Não é opcional, você pode adorar ou não os ídolos. Não, isso não é opcional. Vamos olhar para Jesus. Quando a Bíblia mostra que Jesus adorou um ídolo? Nunca ele adorou um ídolo. Então, ele já é o fim de toda a controvérsia. Agora, falando dos mandamentos, Jesus obedeceu os mandamentos ou ele quebrou os mandamentos? A Bíblia diz claramente que ele obedeceu, né? Já tinha até uma profecia messiânica no Velho Testamento, que se repete depois, em Hebreu, se não me falha a memória, fala: Senhor, fala assim, a tua lei está dentro do meu coração, fazer a tua vontade está dentro de mim, eu tenho prazer, né? Então fala essas coisas. O interessante para ver que muitas pessoas não são honestas quando lidam com a lei de Deus, é que eles omitem os textos que exaltam a lei, sempre. Eu já ouvi vários sermões de pregadores que falam contra a lei de Deus e eles omitem os textos que falam positivamente da lei. Tá? Por exemplo, Salmo 19, verso 7 diz assim: a tua lei é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Agora, se a lei do Senhor é perfeita, por que ela teria que ser abolida ou deixar de existir, né? Um pregador americano chamado Paul Washer, ele diz o seguinte, ele estava pregando um dia sobre a lei de Deus, ele gosta de pregar sobre esse assunto, e ele disse o seguinte: nós temos que obedecer à lei, falando em outras palavras, né? E aí alguém da igreja falou assim para ele: você está querendo trazer a gente de novo à servidão da lei, não sei o que. Ele falou assim: a lei nos aprisiona, o sujeito falou. E ele falou assim: qual é dos mandamentos que te aprisiona? Qual dos mandamentos de Deus está atrapalhando a sua liberdade, né? Isso é muito sério, é uma pergunta muito inteligente, muito séria. Porque se você fala que a lei foi abolida, então Deus não trabalha a prestação. A lei teria que ser abolida toda, não só um mandamento, tá ok? Por exemplo, o sábado, né? Que dizem assim: o sábado foi abolido, o resto continua, né? Então isso é uma coisa, um outro assunto, um outro vídeo. Veja, vou falar uma coisa importante. A lei de Deus foi escrita em pedra para dizer que ela era de durabilidade eterna.
A lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Se você assina um documento, ele tem muito mais valor do que se você apenas diz que vai fazer alguma coisa. Então, se a palavra de Deus já é tão, com tanta autoridade, imagine o que ele escreveu, quanta autoridade tem. Tá? Então isso é mais um detalhe importante sobre o assunto. Agora, outra coisa, a lei de Deus foi colocada dentro da arca. A arca, você não podia nem tocar nela, tá? Senão ele seria executado. Agora, para mudar a lei de Deus, você tem que abrir a arca, pegar as tábuas e fazer lá as mudanças que você quer. Você acha que você consegue? Você acha que alguém consegue? Alguém pode dizer, ah, Deus pode. Deus, ele falou que não muda. Malaquias 3, verso 6, eu, Senhor, não mudo. Deus não muda. Por que Deus ia se arrepender daquilo que ele falou? Escreveu lá, ah, eu estou arrependido. Esse mandamento aqui, ah, eu errei. Eu não pensei direito. Né? Será? Lógico que não. Deus é muito sério, muito sábio para errar. E ele não mente. Também ele diz isso. Agora, uma coisa importante que eu gosto de falar, não existe ex-pecado. Não existe ex-pecado. Né? Se Deus considerava uma coisa pecado no Velho Testamento, o pecado, ele não é pecado só, é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. O pecado não é pecado só por causa de uma leizinha assim para, se desobedecer, mas vamos tirar essa lei agora, agora você pode desobedecer, que não, o pecado ele é mal na essência dele. Tá entendendo? É a essência dele que é destruidora. Tá? Substitui a palavra pecado aí por destruição, algo destruidor. Então, quando Deus fala, essa coisa é pecado, porque ela é destrutiva, nela mesmo. Não tem como mudar a natureza do pecado. O pecado não pode ser purificado, o pecado, não é? Quem é purificado é o pecador. A Bíblia usa essa linguagem, às vezes, Deus nos purificará de todos os pecados, mas quer dizer, nos purificará. Não é o pecado que é purificado. Então não existe ex-pecado. Então, a natureza da coisa, ela é importante demais de ser apreciada ou de ser estudada. Bom, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, eu vou fazer a parte 2, então aguarde, tá bom? Nessa semana mesmo você vai ver a parte 2. Fique na paz do Senhor Jesus, deixe aquele like para o nosso canal e se inscreva, por favor, se você ainda não é inscrito. Se tiver alguma pergunta, algum comentário honesto e justo, não para debates, esse canal não é para debate, eu vou responder com prazer. Fique na paz do Senhor Jesus.